para a palavra. Verso 36 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Diz: então foi Jesus com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Diga: tristeza e angústia. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Diga que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Diga: o espírito. Não, diga mais forte. Diga: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre aqueles momentos tensos que todos nós vivemos. Aqueles momentos quando nós nos sentimos pressionados de uma maneira tão forte, que a nossa alma é dominada por uma tristeza incompreensível e por uma angústia injustificável. Já se sentiu assim? Inquieto, angustiado, triste, e você procura uma razão, e você analisa a sua vida, e você vê que não está em pecado, de que você permanece sendo fiel ao Senhor, mas parece que a sua alma está encurvada no canto, parece que existe um peso sobre a sua vida. É certo que existe a opressão maligna, que é uma ação sobrenatural do mal para nos derrubar, para nos neutralizar, para nos fazer retroceder, para nos desanimar. Isso tem a ver com a nossa vida com Deus. O diabo deseja atingir a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a palavra de Deus, com a vida de oração, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Isso tudo acontece através de quando o diabo vem nos oprimir com os seus demônios. Mas diferente da opressão, existem as pressões da vida. As pressões da vida por causa do cumprimento do propósito que Deus tem sobre você.
as pressões da vida por causa das suas responsabilidades cotidianas, ordinárias, aquilo que você faz todos os dias, sobra conta, falta dinheiro, de repente você recebe uma notícia inesperada, que não é tão boa quanto você estava esperando que fosse. Às vezes as coisas não saem como você planejou, às vezes as situações parecem que estão piorando ao invés de melhorar. Tudo isso vai gerando uma pressão no nosso interior, vai gerando uma força que vai espremendo a gente. E é justamente nesse lugar que o Senhor Jesus se encontra nesse momento. Esse é um momento muito importante na vida do Senhor Jesus, porque Ele está prestes a cumprir o propósito pelo qual Ele veio. Ele está prestes a viver o momento mais alto da sua vida, que não foi o seu nascimento, apesar de ser importante, que não foram os seus milagres, nem seus ensinamentos, apesar de ser importante, mas é justamente a sua morte e a sua ressurreição. É isso que traz sentido para a nossa fé e que fundamenta, que nos dá razão para estarmos aqui nessa manhã. É que com Ele nós morremos, nele ressuscitamos, e a vida que nós vivemos agora, nós a vivemos pela fé, e não é na nossa própria força, e não é por nosso próprio mérito, é graça de Deus sobre a nossa vida. Se você foi alcançado pela graça de Deus, faça algum barulho nessa manhã, agradeça a Ele nesse lugar, glorifique o nome dEle, porque a graça dEle é melhor do que a vida. Jesus, ele vai para esse lugar chamado Getsêmani, que nada mais é do que um lugar de produção de azeite. O fruto da oliveira que é colhido, que é colocado numa prensa, e que é espremido e pressionado até que dele seja extraído o que é desejado. Para diversas funções, para diversos propósitos, para diferentes causas. Eu não sei em qual situação você se encontra, qual é o momento que você está passando, mas talvez você está aqui nessa manhã, nesse final de ano, nesse tempo, justamente nesse lugar chamado Getsêmani. Parece que você está sendo espremido, parece que você está sendo pressionado por todos os lados, se sentindo angustiado, entristecido, parece que a sua vida não vai para frente, mas essa pressão, ela não veio para te destruir, ela não existe para te abater, nem para finalizar o propósito que Deus tem na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não pode ser tentado pelo mal, e é por isso que ele a ninguém tenta. Existe um propósito. Você está sendo pressionado, está gemendo, está chorando, está clamando e parece que ninguém te atende. Saiba de uma coisa: nesta pressão está sendo produzido algo precioso, está sendo tirado, extraído da sua vida algo extraordinário, e os planos do Senhor serão cumpridos. Getsêmani faz parte do processo. Getsêmani está no caminho daquele que está caminhando não somente para a cruz, mas para aquele que está caminhando para os céus. Não tem como chegar no céu sem passar pelo Getsêmani. Getsêmani é parada obrigatória. A gente chora, a gente geme, acha que tudo está perdido, quer desistir, quer abrir mão, porque acha que não tem mais jeito. Mas essa pressão não é inútil. Essa pressão está tirando de você aquilo que não seria tirado no conforto da sua vida. Sabe como o vinho é produzido? Sabe como uma pérola é produzida? Sabe como o café e o açúcar são produzidos?
é debaixo de pressão. Tudo aquilo que é bom é feito debaixo de muita pressão. Tudo aquilo que é de muita qualidade passa pelo processo da pressão. Está sendo gerado na sua vida e no seu interior algo que jamais você experimentou até aqui. Você está vivendo um nível diferente de pressão. Parece que desde que eu mudei de igreja, ou desde que eu me converti, desde que eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, parece que as coisas se tornaram mais difíceis, parece que as coisas se tornaram mais pesadas. Não, é porque talvez você esteja passando por um exemplo de Getsemane na sua vida. A pressão existe, saiba disso, a pressão é necessária. Se não fosse a pressão, você não estaria crescendo. Se não fosse a pressão, você seria um crente fraco. Se não fosse a pressão, você seria alguém incrédulo. Se não fosse a pressão, você seria alguém orgulhoso. A pressão nos leva para a humildade, a pressão nos conduz à confiança, a pressão nos conduz à dependência de Deus, porque às vezes, querido, é assim: se Deus não entrar na história, não dá certo. Se Deus não entrar na causa, não tem o que o homem possa fazer. Jesus se encontra nesse ambiente, nesse lugar. Agora você imagina, se nem Jesus foi poupado, por que você acha que você seria poupado? Porque o Getsemane é assim. Ele arranca de nós aquilo que está dentro de nós, mas que nós não daríamos de outra forma se não fosse através de uma pressão, de uma força exercida sobre a nossa vida, que vai fazendo com que a gente expanda, que vai fazendo com que a gente procure força onde parecia não existir força, que vai fazendo com que a gente manifeste uma sabedoria, uma capacidade, um autocontrole, sabe, um discernimento diferente para decidir, para fazer escolhas, que se não fosse através desse nível de pressão que tem sido exercido sobre a sua vida, isso permaneceria adormecido em você. Porque é muito bom viver em paz. É muito bom viver numa sensação de tranquilidade. Mas você já reparou no tanto que a gente se acomoda? E no tanto que a gente vai crescendo na sensação de que parece que não está tudo bem, porque eu estou no controle de todas as coisas, porque eu estou conduzindo as coisas muito bem. Irmãos, é na tranquilidade que o nosso ego ele se infla, que a vaidade vai tomando conta do nosso interior. E na vida daquele que caminha com o Senhor Jesus Cristo, nem nos momentos de luta, nem nos momentos de vitória, nem nos momentos de angústia, nem nos momentos de bênção, nós podemos permitir que o nosso coração seja esse coração autossuficiente. O seu e o meu coração, o nosso coração precisa permanecer um coração quebrantado, um espírito contrito diante da presença do Senhor, para que nós não sejamos rejeitados. E, irmão, quando nós somos rejeitados por causa do nosso orgulho, quando nós somos rejeitados por causa da nossa prepotência, quando nós somos rejeitados por causa da nossa vaidade, aí deixa de ser pressão e passa a ser opressão, porque nós saímos do esconderijo do Altíssimo e agora nós estamos vulneráveis à ação do inimigo sobre a nossa vida. Quando nós rendemos o nosso coração ao Senhor, quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, quando o nosso coração permanece quebrantado, quando o nosso coração permanece humilde, isso quer dizer que eu estou no lugar certo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Senhor Jesus, ele vai para o Getsêmani para fazer isso. Pastor, e qual é a finalidade dessa pressão que eu não estou aguentando? Será que ele me esqueceu nessa panela de pressão que ele me colocou? Porque já tem um tempo. É pressão interna, é pressão externa, é pressão no casamento. E pressão no casamento é uma luta, hein? É pressão com os filhos, é pressão na vida financeira, é pressão na vida profissional, nos estudos, na faculdade, é pressão por causa do passado, é pressão por causa do futuro, é pressão no dia de hoje. Qual é a finalidade dessa pressão? É interessante que o Senhor Jesus, ele chega nesse lugar chamado Getsêmani, ele leva consigo 3 dos seus discípulos, que são os 3 mais próximos a ele. Porém, é interessante a diferença que existe entre o Senhor Jesus e os discípulos, porque é assim, você dorme na mesma cama que a outra pessoa, mas é você quem está sentindo. É você quem está sendo pressionado, é você quem está passando pelo processo. Às vezes você acha que ninguém está entendendo o seu gemido, ninguém está compreendendo o seu choro, ninguém está compreendendo essa cara de abatimento, de tristeza, essa alma abatida, angustiada, encurvada. Mas querido, quem está sendo pressionado é você. Deus, ele quer tratar com você. Este é o seu momento com Deus. Não espere que quem está do seu lado direito e do seu lado esquerdo compreenda o que você está passando. Muitas vezes eles não vão compreender, muitas vezes eles não vão entender. É isso que nos está dizendo a palavra do Senhor. Ele leva consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, mas é ele quem se entristece, é ele quem se angustia, é ele quem vai orar, enquanto os 3 vão dormir. Não tem nada pior quando a gente está chorando e quem está do nosso lado está rindo. Não tem nada pior de quando a gente está passando por um certo tipo de problema e parece que está tudo indo muito bem na vida do irmão que está do meu lado. A gente se questiona. Uai, será que Deus não me ama? Será que Deus não quer o meu bem? Será que o fulano é melhor do que eu? Em quê? O que é que eu estou fazendo, ou melhor, deixando de fazer para estar sendo tratado dessa forma? Você nem está fazendo e nem está deixando de fazer. Sabe qual que é a questão? Ele começou a fazer algo na sua vida. Foi Ele quem decidiu fazer algo em você. Não é você quem está fazendo, nem é você quem está deixando de fazer. Porque quando nós estamos sendo pressionados, parece que não tem o que fazer. A gente nem sabe o que fazer, a gente se sente perdido. Mas Ele está fazendo algo na sua vida. E eu quero que você tranquilize o seu coração, Ricardo. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele quer alcançar através dessa pressão que tem sido exercida sobre a sua vida. Algo está sendo produzido, existe um propósito para essa força, para esse jeito, para essa forma. Existe um sentido pelo qual você está sendo conduzido por esse caminho, porque Ele não erra de direção, Ele não erra o alvo, e enquanto Ele não cumprir, a obra ainda não acabou. Mas qual é o propósito? Primeiro propósito, a pressão ela nos cura. A pressão serve para curar a nossa alma.
para que a gente não viva aquilo que Deus tem para a nossa vida com o coração amargurado, nem com raiz de amargura no nosso interior. A pressão, ela vai lá no profundo do nosso ser e ela cauteriza aquilo que não pode mais existir no nosso interior. É isso que está acontecendo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está se angustiando, e Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, falando a respeito da mesma situação, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele se angustia de tal forma que ele ora ainda mais intensamente, e que o seu suor, o nível de angústia é tão profundo que sai pelos seus poros sangue misturado com suor, de tão intensa que era a angústia, de tão forte que era a pressão que estava sendo exercida sobre ele. Mas, irmãos, você imagina nós vermos um Cristo amargurado, sendo crucificado? Você imagina, Leandro, nós vermos um Cristo cheio de raiva, cheio de ódio, reclamando o caminho todo até a crucificação? É nesse momento aqui que o Senhor, ele produz cura para a alma do Senhor Jesus Cristo. É nessa conversa que o Senhor Jesus tem com o Pai: Pai, olha, esse cálice é amargo, eu quero que o Senhor saiba que eu não quero beber, mas olha, se o Senhor quiser que eu beba, que não seja feita como é a minha vontade, mas que seja feita como é a tua vontade, porque por mais que para mim hoje esteja sendo difícil, eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor está querendo curar o seu coração através dessa pressão que está sendo exercida sobre a sua vida, para que você não seja mais essa pessoa amargurada que você tem sido, essa pessoa que murmura tanto, que reclama por tudo, que qualquer coisa te abate, que qualquer coisa te abala, que qualquer coisa você quer desistir. Não vai ser mais por qualquer coisa. O diabo vai ter que trabalhar muito agora para me atingir, porque eu estou sendo curado. É isso que o Senhor Jesus fala para os discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos orar para que o nosso espírito permaneça pronto e para que nós estejamos vigilantes em relação à carne. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus, ele cura a orelha de Malco, quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. O Senhor Jesus fala: não, Pedro, eu já fui curado, e pessoas curadas não ferem outras pessoas. Pessoas curadas curam as outras pessoas. Você espera viver o propósito que Deus tem para a sua vida com esse coração amargurado? Com esse coração traumatizado? Com esse coração assim raivoso do jeito que é? O Senhor está querendo curar você. E quanto mais você se entrega para viver esse momento, mais rápido se torna o tratamento de Deus na sua vida. Levante sua mão direita para o alto comigo e diga: eu estou sendo curado na minha vida, na minha alma, no meu espírito, no meu físico, pela unção do Espírito de Deus sobre a minha vida. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 34, fala que
um homem ele é assaltado, ele é surrado, ele fica entre a vida e a morte, e passa um sacerdote, passa um levita, e eles não atendem à necessidade daquele homem ferido à beira da estrada, mas passa o samaritano, e a palavra do Senhor nos diz que ele trata das feridas daquele homem com vinho e com azeite. Então havia uma propriedade, existe uma propriedade medicinal no azeite, e o azeite ele é produzido debaixo da pressão. É por isso que essa pressão na qual você se encontra nesse momento está produzindo cura para a sua vida, cura para o seu coração, cura para a sua mente, cura para a sua alma. Às vezes você tem vivido dificuldades no seu relacionamento, no seu casamento, com seus filhos, em tantas áreas da sua vida, é justamente por causa de traumas, de feridas ainda abertas, de situações mal resolvidas que insistem e permanecem no seu interior. Mas eu quero que você tome posse nessa manhã dessa palavra. Esta pressão não é para te ferir, essa pressão é para te curar, essa pressão não é para te adoecer, essa pressão é para trazer saúde sobre a sua vida. E se você recebe, levante a sua mão para o alto e diga glória a Deus nessa manhã. Uma segunda coisa que a pressão ela produz na nossa vida, além da cura, é que a pressão ela também produz capacitação. Nos torna capazes de sermos quem Deus quer que nós sejamos, nos torna capazes de vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque viver os planos de Deus, viver a vontade de Deus, viver o propósito dEle, não se vive somente na nossa própria capacidade, segundo o nosso intelecto, porque as coisas de Deus não são produzidas pela força do homem, as coisas de Deus são realizadas pelo próprio poder de Deus, que age e se manifesta na vida do homem. É por isso que quando eu me sinto fraco, o poder de Deus vem sobre a minha vida, e me aperfeiçoa, e me fortalece em meio à minha fraqueza, para que eu possa continuar a avançar, para que eu possa progredir. É por isso que o Senhor Jesus, Ele vai, a palavra do Senhor nos diz que Ele vai um pouco mais adiante. É assim que existe, que age o poder de Deus na nossa vida. É que quando nós achamos que nós não conseguimos dar mais nenhum passo, Ele vem, nos capacita para que nós possamos dar o passo seguinte, e assim possamos dar o outro passo, e não vivemos de retrocesso, porque aquele que retrocede, o coração dele não tem prazer na vida dessa pessoa. Nós não somos daqueles que voltam atrás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé, e quem vive pela fé avança porque crê que Deus é fiel. Os sacerdotes eles eram ungidos para exercerem o seu ofício. Os reis, eles eram ungidos para poder reinar. Lembra quando Samuel pega o chifre cheio de azeite, e por ordem do Senhor ele vai à casa de Jessé, e passam os irmãos de Davi, e quando chega Davi, passa diante do profeta, o Senhor diz para Samuel: levante-se e unja-o, porque é a este que eu tenho escolhido. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 43, diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o
fortalecia no momento de maior angústia, no momento de maior tristeza, no momento de maior fraqueza, no momento de maior abatimento. Eu quero que você receba essa palavra de Deus para a sua vida. Os céus estão providenciando socorro para você, os céus estão enviando recurso para você. Existe uma mensagem de Deus sendo trazida para a sua vida. Você não está sozinho, pode o homem não estar no seu lado, mas eu quero que você saiba e veja pelos olhos da fé, que o anjo do Senhor está contigo para te fortalecer. Ele está fazendo com que você seja capaz. Coloque sua mão direita sobre a sua cabeça e diga: eu recebo. Não, diga isso com fé, diga: eu recebo a força, a unção, a capacitação do Espírito de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Não basta nós estarmos prontos somente na nossa vida espiritual, somente no nosso espírito. O propósito dessa capacitação não é somente sermos bons crentes. Deus, Ele não gosta de bons crentes. Deus, Ele gosta de homens e de mulheres segundo o seu coração, que são excelentes em todas as áreas da sua vida. Ele não procura pessoas que obedecem a dogmas e doutrinas de igreja. Ele procura pessoas que obedecem a sua voz, que conhecem a sua palavra, que cumprem a sua vontade. Eu não quero ser somente um bom pastor, porque ser um bom pastor não resolve nada. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, porque sendo um homem segundo o coração de Deus, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom mentor, um bom direcionador de pessoas, uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom administrador. Em qualquer área da sua vida, você vai sendo guiado, você vai sendo capacitado pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu falto, o Senhor é aquele que se aproxima e diz: eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te levanto com a minha destra fiel. Porque, irmãos, quando nós nos sentimos incapazes, o medo quer tomar conta da nossa vida, porque a gente acha que depende de nós, que se eu fracassar, tudo fracassa. Preste atenção, a história da sua vida não diz respeito a você, a história da sua vida diz respeito à história de Deus sobre a face da terra. E é por isso que você não vai fracassar, é por isso que você não vai cair, e se cair não ficará prostrado, você não ficará perdido nesse caminho, porque o Senhor é aquele que te capacita. Se você crê nisso, diga glória a Deus em nome de Jesus. Terceiro e último ponto. Além da pressão produzir cura, além da pressão produzir capacitação, a pressão também é aquela que gera, é aquela que nos dá, nos proporciona direção acertada para a nossa caminhada. Porque durante a pressão a gente não sabe para onde ir, nem sabe o que fazer, mas depois da pressão, saiba de uma coisa: você está pronto para viver a próxima fase da sua vida, você está pronto para viver a próxima estação da sua vida, você está pronto a viver o próximo nível de fé que o Senhor tem chamado você para viver.
Direção, uma pessoa sem direção é uma pessoa que chega em qualquer lugar porque ela está perdida, então qualquer lugar serve. Mas uma pessoa bem direcionada, ela não vai pegar atalhos, ela será conduzida pelo caminho certo para chegar no lugar determinado que o Senhor já tem como destino para a sua vida. Eu não sigo por qualquer caminho, não. Eu não sigo por qualquer caminho, não. Sabe por quê? Eu não vou chegar em qualquer lugar. Eu vou chegar no lugar que Deus tem para a minha vida. Eu vou chegar no lugar que Deus tem estabelecido para mim. Sabe por quê? A sua palavra é lâmpada para os meus pés. A sua palavra é luz para os meus caminhos. Oh, glória a Deus! A sua palavra é aquela que não me deixa perdido no engano das trevas. Sabe por quê? Porque através da pressão exercida sobre o fruto da oliva, que é produzido o azeite que servia para trazer luz para o candelabro lá do tabernáculo e do templo. E sabe quem é a luz do mundo? É aquele que nós conhecemos como a brilhante estrela da manhã, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Pega o celular, meu filho. O celular está endemoniado, cai toda hora. A palavra do Senhor nos diz que o candelabro ele nunca podia ficar apagado. Não é isso, pastor Lucas? O sacerdote tinha que cuidar para que não faltasse luz no candelabro. E para não faltar luz no candelabro, não podia faltar azeite. E para não faltar azeite, era preciso ser exercida pressão. O diabo ele quer te confundir com a escuridão dele. Mas saiba de uma coisa, se localize, saiba onde você se encontra. Você foi transportado do reino das trevas para o reino de luz, para o reino da luz, para o reino da luz, o reino da luz, da glória resplandecente do nosso Deus, aquele que nos dá direção, aquele que nos livra das armadilhas do diabo, daquele que nos livra dos enroscos da vida. Saiba de uma coisa, querido, essa pressão que está sendo exercida sobre a sua vida vai fazer de você um homem diferente, um homem não somente provado, mas um homem e uma mulher aprovado pelo poder do Espírito de Deus. Porque eu não quero ser uma pessoa somente provada. Eu quero ser um homem aprovado pelo Espírito de Deus. Eu não quero ser conhecido como alguém que passa por tribulação. Eu quero ser conhecido como alguém que caminha de maneira firme e fiel e constante. O Senhor é aquele que está gerando algo excelente na sua vida. O Senhor decidiu te sacudir, o Senhor decidiu te pressionar, e a palavra do Senhor nos diz: olha, considera motivo de grande alegria o fato de você estar passando por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa,
completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma.